Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que eles estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus. Que bom, irmãos e irmãs, estarmos juntos nesta tarde, aqui na Associação do Senhor Jesus. Essa casa é de vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui com a gente. Você que veio pela manhã, às 9 horas, e passou o dia todo conosco, no programa Louvemos o Senhor, como foi bom. Eu gostei demais. Foi um dia maravilhoso, sim ou não? Foi maravilhoso. E você que chegou agora para a adoração e para a missa, é muito bom também ter você aqui com a gente. E acolho com muito carinho você que está agora acompanhando pela televisão, pela Rede Século XXI, através do aplicativo também RS21, você que acompanha pela internet. Que bom que a palavra do Santo Evangelho, agora saindo dos meus lábios, possa tocar o seu coração. Na semana passada, vocês que participaram da missa, viu Jesus sentindo compaixão pela multidão. Jesus atravessou para o outro lado do mar para descansar um pouco com os discípulos, e quando ele chegou do outro lado, a multidão estava lá esperando. Os discípulos talvez pensaram assim: mas a gente não tem sossego, Jesus. Nós ficamos evangelizando a semana toda e agora é a nossa folga, e essa multidão aí. Mas Jesus não reclamou, Jesus não falou nada, porque Jesus é Deus, cheio de compaixão pela multidão. E diz o evangelista na semana passada que Jesus foi tocando nas pessoas, foi curando os doentes, libertando as pessoas da influência do maligno. Jesus foi dando amor para aquelas pessoas, Jesus foi conversando com aquela gente. O que aconteceu? A presença de Jesus ali naquela praia foi uma presença tão forte, tão maravilhosa, que a notícia se espalhou, e São João vai escrever aqui nesse texto, ele que era um dos 12 discípulos, que quanto mais Jesus tocava, curava, abençoava, libertava, mais gente chegava. Eles
eu acho que ficavam pensando assim, agora a gente vai ficar enrolado mesmo. Nós pensamos que Jesus fosse acolher essas ovelhas sem pastor, e elas fossem embora, e agora está chegando mais. Ai, minha Nossa Senhora, como é que a gente vai fazer? Acabou a nossa folga de vez, e acabou mesmo, porque Jesus, ele vem, e Jesus, ele faz opção pelas pessoas. A folga é depois é a oração ao Pai, mas é acolhido o amor, o carinho, a misericórdia com as pessoas. Jesus passou o dia todo, e a gente chega nesse evangelho, o sol começa a se pôr atrás da montanha, e Jesus, cheio de amor, olha para aquelas pessoas e pensa, estão com fome. Essas pessoas ficaram o dia todo aqui, ouvindo a minha voz, permitindo que eu tocasse nelas, mas elas estão com fome. Jesus se preocupa com a fome daquela multidão. Ele chama Filipe, que era também discípulo. Filipe, dá um jeito aí, meu filho. A gente precisa arrumar pães para esse pessoal comer. O pessoal está aqui desde cedo, o sol está se escondendo e as pessoas estão com fome. E Filipe falou, Jesus, tira isso da cabeça, Jesus, não dá. Nem 200 moedas de prata bastariam para a gente dar um pedaço de pão para cada pessoa. Nem se a gente tivesse 200 moedas de prata, que era muito dinheiro na época. Jesus, a gente não tem nenhuma moeda de prata, quanto mais 200. Jesus, eu tenho uma solução mais fácil. Fala para o povo ir para casa. Cada um se vira. Cada um vai fazer sua comida. Jesus não inventa moda. Está ficando tarde, está escurecendo. Não dá para arrumar pão para essa gente. De repente aparece André, que era irmão de Simão Pedro, era discípulo também, aquele apóstolo tão querido André, com um menino, e ele diz para Jesus, Jesus, pão para todo mundo eu não sei se vai ter, mas tem uma criança aqui com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, eu sei que é muito pouco para uma multidão tão grande, mas nós temos fé, você é Deus, Jesus, nós entregamos nas suas mãos esse pouquinho, 5 pães e 2 peixes. Nós cremos, Jesus, que você é capaz de fazer maravilhas. E aconteceu uma grande maravilha, a multiplicação dos pães. São João fala, todos comeram pães, todos comeram peixes, sobraram 12 cestos de pães e peixes. A multidão faminta estava saciada, mas aí aconteceu um problema. As pessoas gostaram daquilo, elas ficaram sentadas na relva, os discípulos levaram os pães, deram nas mãos das pessoas os peixes, as pessoas comeram, oba, que legal, tem alguém que ama a gente, tem alguém que cuida da gente, vamos fazer Jesus se tornar rei, aí não vai faltar pão para nós, não vai faltar peixe para nós, Jesus vai dar tudo para nós, vamos fazê-lo nosso rei. Jesus olhou, como diz esse texto, eles não haviam compreendido nada. Jesus não queria ser rei humano deles, não queria ser rei de Jerusalém, rei de Israel, Jesus queria ser rei do coração deles. Jesus queria ser o rei do universo, reinar na vida, não reinar como rei, como político da terra santa de Jerusalém. E diz aqui São João que Jesus se afastou, subiu na montanha para falar com o Pai. Irmãos, é um texto maravilhoso, profundo, e quando nós olhamos para ele, nós percebemos que existem 3 grupos de pessoas. Você que está aqui pode pensar e até se encaixar em algum grupo, você de casa também. O primeiro grupo são aqueles que se parecem com Filipe, diante de um obstáculo, diante de um problema, diante de uma barreira, de uma dificuldade, bota mais obstáculo e mais barreira. Na igreja tem gente assim, na comunidade tem gente assim, na família, na sociedade. Você tem uma ideia, pessoal, vamos fazer tal coisa aqui para melhorar a comunidade. Lá vem alguém que parece com o Filipe. Padre Guinaldo, você está ficando louco da cabeça? Larga a mão disso aí, rapaz. Essa ideia não vai dar certo, é difícil. A gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. Como a gente vai fazer?
Padre, tira isso da cabeça, isso é impossível. Larga a mão de inventar moda. Fica inventando as coisas. É melhor desistir logo, não vai dar certo. São as pessoas como Filipe. Talvez você se sinta assim. Diante dos problemas, das dificuldades, das barreiras, você não move uma palha porque já acha difícil. Como Jesus vai ajudar alguém assim, que bota um monte de obstáculo, constrói um muro enorme? Jesus quer ajudar, Jesus quer transformar a vida, Jesus quer realizar maravilhas, mas a pessoa bota obstáculos. Esquece Jesus. Nem 200 moedas de prata, se a gente tivesse, daria para dar um pedaço de pão para cada pessoa. Um outro grupo, a multidão saciada, que quer transformar Jesus em rei. Tem gente que é assim também. Tem gente que adora receber tudo na mão. Fica sentado na relva, vem o pãozinho na mão, vem o peixinho na mão, a pessoa não se mexe também. Quer tudo na mão, às vezes até reclama. Esse peixe precisa assar mais um pouco, leva lá na fogueira mais um pouquinho para assar. Eu gosto de peixe mais bem passado. Tem gente que tem uma folga, gosta de encostar nos outros, gosta de receber tudo na mão. Se não der na minha mão, eu não quero. Como é que Jesus vai ajudar uma pessoa tão folgada? Quer tudo na mão? É claro que ele ajuda, mas a gente tem que também se mexer. O ideal é a gente ser como o André. O André chegou diante de Jesus e falou: Jesus, o obstáculo é grande, o problema é grande, só homens têm 5.000, haja pão para tanta gente, nós não temos o dinheiro, nós temos os 5 pães e os 2 peixes, é pouco, mas nós entregamos nas suas mãos. Nós confiamos, Jesus. O que eu sou, Jesus? O que eu sou não é nada, Senhor. Eu tenho alguns dons, eu tenho alguns talentos, eu não tenho muita coisa, Jesus, mas o que eu sou, eu entrego nas suas mãos. Multiplique, Senhor, esses dons, esses talentos, para que as pessoas possam ter mais vida. Jesus, aquilo que eu tenho é pouco. Jesus, eu não sou rico, não sou milionário, muito menos bilionário, como diz o povo lá do interior onde eu moro. A gente trabalha de dia para comer de noite. Jesus, eu tenho pouquinho, o que eu tenho, mas eu entrego, Senhor, eu partilho, eu reparto. Senhor, pode usar isso que eu tenho, está aqui à disposição. Eu sei, Jesus, que através desse possível meu, o Senhor vai realizar o impossível e eu vou participar desse impossível. É lindo isso. Eu entrego aquele pouco que eu tenho. Jesus multiplica e eu passo a participar também da multiplicação. Porque a matemática de Jesus é diferente da matemática humana, a matemática divina. A matemática humana, ela é exata. Todo mundo aprende na escola, não é? 1 mais 1 igual a 3, está certo? 1 mais 1 igual a 3? 2, né? Está todo mundo prestando atenção. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2, 4, 5 mais 5, 10. É uma ciência exata. A soma de Deus, a multiplicação divina, a matemática de Deus, ela é diferente. Na matemática de Deus, 1 mais 1 não são 2. Dá 1.000, 2.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão. Aquele pouquinho na mão de Deus se transforma numa maravilha muito grande. Quando uma comunidade se reúne e todo mundo partilha aquele pouquinho, vou falar uma palavra que talvez nem existe no dicionário. O pouquinho de cada um acaba dando um pocão, um tantão. Pouquinho daqui, pouquinho dali, uma ajuda de cá, colabora de lá, vai daqui, vai dali. Aquela montanha de graças, é a matemática de Deus. Pouquinho, com pouquinho, com pouquinho, aquela montanha. Nós estamos aqui construindo a igreja Mãos Ensanguentadas de Jesus. Cada domingo que eu venho aqui, eu vejo a igreja dando mais um passinho. É tão lindo isso. A irmã Luísa está aqui, ela testemunha isso. É o pouquinho de cada pessoa. É gente da Bahia que manda um pouquinho, é gente do Rio Grande do Sul, é gente do Rio Grande do Norte, é de São Paulo, é você que vem, é 5 daqui, 10 dali, 1 de cá, uma moeda de lá, e a igreja vai subindo. É o pouquinho, é a partilha. Imaginam a gente fazendo isso com a nossa vida.
partilhando o pão com quem não tem, partilhando o alimento com o faminto, partilhando uma palavra de esperança com quem está sem esperança. Irmãos, não sejamos como Filipe. Não dá, Jesus, larga a mão dessa ideia. Não sejamos como a multidão no final do Evangelho. Não vamos ficar sentados querendo tudo na mão. Vamos fazer como André, vamos fazer como aquele menino. Jesus, estão aqui os peixinhos e os pãezinhos que eu possuo. Eu entrego. Multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor. Faz a sua matemática. 5 vão se transformar em 5 milhões. Eu confio, eu creio, eu entrego. Está aqui o que eu sou e o que eu tenho. Jesus vai multiplicando tudo isso em graças, bênçãos e maravilhas. Coloque a mão no coração, incline a sua cabeça e pense: eu faço parte de qual grupo? Eu faço parte do grupo que só bota obstáculo em tudo? Eu faço parte do grupo que quer tudo na mão? Eu faço parte do grupo que partilha, que entrega o pouquinho que tem, para que todos possam ter um pedacinho pelo menos? Faz a sua oração e se entregue ao Senhor nessa tarde.